Detalhe que é importante no Bitcoin, né? Porque nas devidas proporções ele é como uma bolsa de valores, ele tem um sobe e desce. O brasileiro, ele interage muito rápido, mas ele tem uma resistência à mudança muito grande. E inovação não é só para empresa de tecnologia. Inovação é se reinventar, né? De tempos em tempos. Quando a empresa é muito grande, ela tem eficiência de produto, mas ela tem que ter eficiência de propósito humano. O online é um facilitador gigante, mas tem algumas entregas que ele não consegue fazer. Qual que é o problema dos founders no Brasil? Eles acham que as pessoas vão ter o mesmo modelo mental que o deles. Estamos construindo uma geração emocionalmente frágil. Um bom design é aquele que faz a pessoa se imaginar no futuro usando aquele produto. Salve, salve! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Valoes. E aqui, hoje, com uma pessoa incrível, um profissional altamente gabaritado e que conhece muito do mercado de VCs, conhece muito do mercado de investimentos, conhece muito do mercado de valuation, startups. E, além de tudo, ele é designer, pós-doc em design e virou o quê? Um designer de negócios. Eu estou aqui com o Wilson Martins Filho, grande parceiro, grande amigo. Wilson, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos bater um papo aí gostoso sobre várias correntes que nós estamos trabalhando hoje dentro da Valos e aí também no mercado. Donai, obrigado a todo o time da Valos, é um prazer estar aqui contigo. A gente estava na expectativa de fazer esse podcast há bastante tempo, né? A gente tem um relacionamento muito bom em termos de valor de negócio, entender negócios, e espero contribuir com bastante valor aí para todo mundo que está ouvindo e ficar à disposição para que esse papo não pare só aqui, né, nesse podcast, mas que ele continue nas nossas redes e no nosso relacionamento. Obrigado, Donai. Excelente. Bom, e olha só que interessante, a vida da gente é muito engraçada e muito legal, porque a gente vai navegando. Um dia nós estávamos numa reunião da DVB, estava lá com o Eduardo, estava o Wilson, vamos montar uma plataforma online de valuation, eu levantei a mão, vamos fazer, o Wilson... E aí, por alguns desafios no caminho, a gente deu uma desviada, seguimos... E agora estamos aqui de volta. E vamos falar um pouquinho mais dessa dinâmica. E eu acho que é importante a gente entender o seguinte, o que hoje a gente está fazendo dentro da Valos, que a gente pode gerar de oportunidades, principalmente quando a gente tem aí uma leitura das startups, que é um público que, às vezes, eu considero que é um público que precisa um pouco mais de background, um pouco mais de apoio, de suporte. Nesse mercado de startups, o que você está encontrando aí quando... O desafio é se mostrar para os investidores ou fazer uma captação ou participar de uma rodada, Wilson. Quais são os principais desafios que essa galera está encontrando hoje? O principal desafio que eu percebo é justamente na parte de educação para negócios. Então, tanto os investidores quanto os empreendedores, né, quem lidera startups, os fundadores, eles têm um hiato muito grande em formação para negócios. O Brasil, tradicionalmente, faz negócios por relacionamento. Então, a gente procura negócios a partir de indicações, a partir de recomendações. E é assim dos dois lados, de quem monta startup e quer procurar investimento e de quem está procurando investimentos, startups para investir, né? É uma herança do nosso mercado anterior, que é onde você comprava sítios, lotes, etc. Sempre tinha alguém que indicava alguma coisa. E nessa esfera da educação, tem muita educação financeira, e por isso me atrai muito a Valos, porque ela auxilia nessa parte de olhar para os números de um negócio. Dentro do mercado brasileiro, a gente olha muito para a intuição de um negócio, como é que um negócio vai funcionar, ou para a força empreendedora do negócio. Né? Aquele cara... O talento, mais focado na ideia e no talento. Persistência. E a gente vê muitos empresários brasileiros de sucesso legado que falam muito dessa persistência, dessa garra, etc. Mas tem uma coisa que é o nosso contexto como Brasil. Nossa educação financeira e os números financeiros no Brasil estão concentrados nos bancos. Isso acaba não chegando nas áreas, nos hubs e ambientes empreendedores. Então, a Valos eu percebi lá naquela conversa inicial. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, né, bem clássica, e a gente estava naquele momento de pandemia, tudo mudando, ninguém sabia do futuro, aí eu falei assim, é possível calcular o valuation de uma startup usando apenas a internet? Por quê? Porque o mundo de M&A, o mundo de valuation, está muito ainda dentro do relacionamento, está muito da investigação presencial da empresa, de olhar os balanços, de olhar as contas, olhar o use of proceeds, né, que é aquela, para que você vai usar o meu dinheiro de investimento? E aí a pergunta foi bem óbvia daquele momento, né? Pô, a gente pode fazer tudo isso online? Aí aquilo iniciou uma fagulha que eu fui acompanhando de longe e percebendo o crescimento da Valos. E a gente fez várias interações para trazer empresas e utilizar, gerou muito valor.
Então, eu acho que esse viés educacional para a área de investimentos e captação de investimentos que a Valores traz é fundamental para acelerar o nosso ecossistema. E aí você fala muito de educação, e tem 2 pontos aqui que eu queria trazer contigo, que eu acho que são fundamentais, que eu acho que é uma veia educadora que você tem, inclusive temos projetos aí que a gente vai desenvolver juntos, e nessa dinâmica, por exemplo, você participou de construção de alguns hubs, tanto aqui quanto fora do Brasil, né, participando. Como é que é essa mentalidade desses hubs? Como é que esses atores que geralmente têm boas ideias, né? Inclusive tem uma veia empreendedora, mas não tem assim o repertório necessário primeiro para fazer uma gestão, que eu acho que isso que é desafiador, porque ser líder não é uma coisa tão simples. É possível você sair do zero para ser um grande líder, é possível, mas você tem um desafio da liderança, você tem um desafio da gestão e o desafio da captação. Nesses hubs, quando você teve a oportunidade de estar ali orientando, construindo com eles não somente a ideia, mas consolidando todo o ecossistema, qual era a maior dor deles nesse sentido, quando a gente fala de botar o negócio de pé? Então, muita dor dos hubs que eu ajudei e participei tanto dentro e fora do Brasil é entender como captar recursos do mercado, como criar uma solução que gera nota fiscal. Então, todo mundo queria muito montar um hub para ter negócios exponenciais, ou seja, eu investi 100 mil numa startup. Vou conseguir fazer um unicórnio rapidinho. Vou fazer um unicórnio, eu botei 100 mil, quero 10 milhões. Então, a maioria do pessoal, no fundo, tinha essa intenção. Quando, na verdade, o que um hub faz é trabalhar o contexto de negócios num raio de 50 quilômetros ao redor do seu polo. Então, qual é a nota fiscal, o CNAE, o CNPJ que mais fatura naquele raio de 50 quilômetros? Qual é a vocação de negócios da região? Qual é a vocação de formação de mão de obra da região? Então, o que eu vi muito no Brasil foi o surgimento de muitos hubs de inovação e hubs de negócios, às vezes, utilizando metodologias de fora do Brasil, que não tem um contexto adequado para o nosso ambiente, até por questão de capital mesmo. O custo do dinheiro aqui no Brasil é diferente. Bem diferente. Então você vê hubs que tinham sustentabilidade financeira, ou seja, tem recurso para queimar por 5, 6 anos criando metodologias. E as empresas e as entidades, as associações queriam usar essas metodologias no Brasil. Uma das mais famosas foi o Design Thinking, onde todo mundo queria que o Design Thinking trouxesse uma solução de faturamento rápido. Seria o salvador da pátria. O salvador da pátria. E não existe, porque qualquer empresa ela precisa cumprir uma jornada. Exatamente. E o Design Thinking, ele serve para você testar várias vezes, mesmo quando dá certo. E aí é que o pessoal parou um pouquinho e desanimou um pouco dos hubs de inovação no Brasil. Os hubs de negócio deram um pouco de travado, porque depois da pandemia o dinheiro ficou mais caro. Então, arriscar com o dinheiro, ou seja, investir 100 mil para lucrar 10 milhões, passou a não ser mais tão interessante. Então, o que está acontecendo hoje? Tem mais maturidade, né? Alguns novos empreendedores, uma geração mais nova, têm vindo com uma visão mais de negócio mesmo, de transformar o espaço físico em um espaço de transformação de negócio para depois ir buscar negócios exponenciais, né? Então, ou seja, você vocacionar aquela região, vocacionar aquele metro quadrado que você tem em pessoas, conexões, em empresas que têm relevância no espaço de 50 quilômetros ao redor de você. Então, e isso faz com que cada espaço seja único, porque ele vai atender ao seu contexto, né? Vai atender à realidade da região. Toda essa tua fala me remete a uma parte do livro Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins, e que ele traz que as empresas nascem de uma forma, por exemplo, Procter & Gamble, GE, nascem com um propósito, né? Um propósito de servir aquela comunidade, mas o produto, depois de um longo tempo, ele está totalmente reinventado. Ou seja, você às vezes faz um belo de um design thinking e aí você tem toda a ideia, mas você precisa entender como que isso modula e como é que isso gera fit com o mercado, e que isso é uma coisa desafiadora. Dentro dessa tua jornada, dessa caminhada, que é uma caminhada belíssima,
algum case que possa exemplificar isso de alguém que teve a ideia, construiu, se reinventou, fez uma repaginada e saiu com uma outra modelagem e já com um plano de sucesso? A gente tem alguns exemplos brasileiros, inclusive, de adaptação, a linguagem técnica, né, das teses de negócio à realidade do Brasil. Você sabe que na liderança a adaptação é um dos fatores mais importantes, né? É muito importante. E isso é uma dificuldade do brasileiro. Uhum. O brasileiro, ele interage muito rápido, mas ele tem uma resistência à mudança muito grande. Às vezes ele é muito criativo. Muito criativo. Mas às vezes a criatividade esbarra na realidade. Esbarra na realidade. O tempo que eu tive mentorando os hubs de inovação na City University de Macau e de Chandigarh, na Índia, mostrou que o brasileiro tem muita resistência à mudança. Porque esses dois ambientes, mais da Ásia, vamos colocar assim, eles têm mais certeza de que o futuro vai ser diferente. Então, isso cria na liderança do empreendedor uma vontade de descobrir que futuro é esse. E não de impor a sua ideia de negócio para o mercado. O propósito está acima da receita, que é o que muitas vezes a gente procura. Procura principalmente o objetivo, que é o valor financeiro e não o valor da companhia, que são duas coisas bem diferentes. Você percebe que, por exemplo, o brasileiro é mais imediatista, enquanto que a gente vê que a jornada empresarial ela é de médio e longo prazo? Muito imediatista. O brasileiro, ele age por inspiração, por vontade de acordar e fazer. Mas ele não consegue prever um longo planejamento? Prazo. Não, é tudo muito cíclico. Isso tem um pouco a ver com... Eu fui entender como designer, isso tem um pouco a ver com a nossa própria gestão financeira. Então, o brasileiro, ele não é acostumado a poupar, por exemplo. Ele não é acostumado a planejar as suas finanças, ele não é acostumado a planejar a sua carreira. Então, ele precisa que algo dê certo muito rápido, porque ele está agoniado com uma situação, com uma ansiedade dele. Então, no aspecto da liderança, a gente viu assim que as startups brasileiras, os grandes unicórnios brasileiros, que pegaram modelos de negócio internacional e adaptaram ao contexto do Brasil, para mim a melhor delas é a 99. Né? Conseguiu fazer isso muito rápido. Pegou um modelo que é que a gente chama de blueprint, ou seja, não precisa reinventar a roda, que é você... E ele fez o basicão, né? Fez o essencial. Era uma planilha Excel, um telefone. Isso. Mas ele adaptou ao quê? A realidade do brasileiro. Então, quando a gente fala de validar modelos de negócio do ponto de vista do design, é entender o contexto do usuário e adaptar o modelo de negócio àquilo ali. Agora, o que vai envolver aí? Perseverança que o brasileiro tem, mas um planejamento estruturado, calculado, dimensionado em números sobre por que o negócio está dando certo ou não. Existe uma teoria no planejamento que diz o seguinte: quando você quer planejar a sua vida, quer planejar fazer o seu projeto empresarial, faça lápis para poder apagar. Você está acompanhando aqui o nosso podcast da Valos com Wilson Martins Filho, um especialista em design de negócios. Ele é um designer, mas agora ele tem... Estamos trabalhando aqui hoje como é que é a construção de um belo projeto de negócio. E você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e estaremos aí, inclusive, à disposição também no nosso site, valos.io, e você pode acompanhar um pouco mais dessas nossas histórias no nosso blog. Então, continuando aqui com o Wilson Martins. Wilson, você, com essa bagagem que é fantástica, você também está trazendo a oportunidade de ensinar um pouco mais, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando com alguns amigos. Você, além de você tá muito inserido nessa dinâmica financeira empresarial, que eu acho que são dois momentos muito importantes. Você falou de finanças, você falou de gestão empresarial, e aí você fala do mercado de Bitcoin, aí você conecta isso com a educação. Então vamos lá, vamos primeiro para a educação financeira, para depois para a educação para a gestão. Onde é que estão hoje na educação financeira, que você fala que o brasileiro não tem essa aptidão para a gestão financeira? Onde é que estão os grandes gargalos que a gente encontra aqui na gestão financeira? O primeiro é acesso à informação. As informações mais estratégicas sobre finanças não estão nas áreas tradicionais de ensino, universidade, na empresa. Essa informação não está divulgada. Essa informação normalmente está centrada em gestores ou bancos. Então, à medida que você começa a se conectar com alguém que é desse setor, da área 100% financeira econômica,
você começa a ver que eles falam outra linguagem. Você começa a ver que eles estão num outro universo que você não está. Então, a primeira coisa é colar em alguém que é dessa área, porque tradicionalmente você não vai achar. O segundo é o grande ruído, que eu chamo. Né? Existe sinal e ruído. Sinal faz coisas boas. Ruído te atrapalha e é uma bagunça no teu ouvido, que é... Vira o caos. As redes sociais dos influencers financeiros, né? Compre o meu curso e fique rico. Aí o cara se dá mal e fica com medo de estudar isso. Fala, não, peraí, eu vou fazer o tradicional, não vou me aprofundar nisso. E o terceiro que eu vejo, assim, ó, o terceiro obstáculo é a falta de tempo. Todo mundo sempre fala, não tenho tempo para estudar sobre finanças, não tenho tempo para estudar sobre isso. Tempo é priorização, né? Então você prioriza isso na tua vida. E a gente, em geral, os brasileiros não são estimulados a gastar tempo com as finanças, na sua cultura familiar. Né? Então começa a criar uma mudança de comportamento e uma falta de conhecimento, ou falta de fontes de conhecimento muito... Isso você tem um universo mais caótico nesse sentido. Então, hoje, para mim, a minha jornada pessoal foi buscar pessoas que eu consideravam sensatas na gestão de ativos, e especialmente quando eu, como designer de negócios, comecei a trabalhar com inovação corporativa, especialmente inovação aberta, onde a empresa precisa ter um capital de risco, um capital que ela pode perder, ela não vai contar com aquele dinheiro para pagar salário, e ela vai investir numa aposta, numa tese de inovação. E existem recursos financeiros muito atrativos no Brasil. Então, para eu conseguir fazer o meu lado de design, de produto, chegar no mercado e validar, eu preciso de caixa, de dinheiro, de recurso. E a maioria das empresas não tem alguém que faz esse trabalho. Qual é o dinheiro para a inovação? Quanto desse dinheiro vai ser gasto aqui e ali? Que tipo de aplicações financeiras eu posso fazer para mitigar o risco desse dinheiro? E a gente, como designer, né, a gente quer aprender as coisas, a gente quer entender as pessoas. Então, o meu maior ofensor à inovação virou o diretor financeiro das empresas. E não mais o diretor de produto, o diretor de mercado, o diretor comercial ou até o fundador da empresa. Então, nessa jornada de entender os mecanismos financeiros, também entendi mercado financeiro com grandes gestores. E um grande abraço ao Sérgio Machado, da MAG, lá de São Paulo, o cara que, nossa, me mentorou e fez todo sentido. É um cara que está há mais de 30 anos no mercado financeiro, dando acima do CDI como resultado de gestão. Então, é uma pessoa que viveu Plano Collor, viveu Dilma, viveu Joesley Day, viveu pandemia. O Brasil não é para amadores. Assim, ó, gente, é um negócio assim, o cara você fala com ele, parece aqueles veteranos da Segunda Guerra Mundial que já viu de tudo, sabe? Então, ali eu comecei a entender gestão de risco, gestão de capital, e eu percebi que você precisa se conectar com uma pessoa que tem fontes confiáveis e verificáveis para você entender como que na sua vida você vai fazer gestão de financeira e também na sua empresa. Não existe uma fórmula, uma regra de gestão financeira. Até porque o mercado é básica. Volátil, né? O mercado ele é, como a gente chama, fala, um mercado vivo. Ele está... a gente estava conversando aqui há pouco também sobre Bitcoin, que estava lá no início do ano e como é que está agora. Isso. E aí, assim, basta o Trump falar alguma coisa, que a China falar outra, que já mudou todo o mercado. A gente chama na linguagem do mercado financeiro de volatilidade. Tudo do jeito que está vai mudar amanhã. Pode subir, pode descer, tanto faz, mas vai mexer, nada vai ficar estável, entende? E eu entrei no Bitcoin, primeiro eu conheci o Bitcoin há muitos anos atrás, 2011, e não imaginava que aquele projeto Cypherpunk estaria sendo aceito pelos bancos. Então, em 2019, essa realidade mudou bastante, saiu das corretoras, foi para os bancos, e a depreciação do dólar criou um cenário para que o Bitcoin crescesse muito no seu valor em dólar. O projeto continua o mesmo, é o mesmo protocolo, só que quando você vê fundos de investimento como a BlackRock, que é o maior do mundo, chamando o Bitcoin de um voo para a segurança financeira, você entende que o mercado mudou e que as coisas mudaram, a famosa volatilidade. E a minha busca foi utilizar essa vantagem do Bitcoin para financiar a inovação nas empresas. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter mais sustentabilidade pessoal no Bitcoin do que nas consultorias em si, entendeu? Então, muito interessante. Você começa a ver que existe uma estrutura e um mecanismo que você pode ter liberdade financeira
para investir em teses de inovação, para investir em negócios e etc. Então, desde que esses negócios estejam avaliados da maneira correta. Então, quando a gente pega a eficiência financeira de ativo digital como o Bitcoin, que para mim é o único que vale a pena investir, né? Cada um faça a sua pesquisa e verifique, mas para mim hoje é o único que funciona. Você começa a ver que aquilo é uma ferramenta de gerar prosperidade nas empresas. Porque cada vez mais o mercado é volátil, inteligência artificial acelerou ainda mais a volatilidade, você tem que mudar a cada 6 meses. Não há garantias de que o teu produto vá vender daqui a 5 anos. Então, como é que você monta uma tese de investimentos em menos de 5 anos? Mas o Bitcoin ele tem um ciclo de rendimento anual. E aí tem um detalhe que é importante no Bitcoin, né? Porque ele, olhando assim nas devidas proporções, ele é como uma bolsa de valores, ele tem um sobe e desce. E aí tem aí de novo a visão de longo prazo, né? Porque quando eu ia abordar contigo agora o próximo tema sobre gestão, eu ia falar sobre a visão de dono, que é uma visão de longo prazo, não é nunca seria uma visão de curto prazo. Seria mais ou menos nessa leitura de você saber esperar a hora certa? Isso. Ou seja, você não acompanhar o desespero do mercado, que o mercado ali tem seus momentos de breakdown. Isso. E aí você corre para cá, corre para lá. Não, calma. Então, é mais ou menos essa é a mentalidade da espera, da paciência? Essa é a mentalidade. E existe um termo entre os bitcoiners que se chama preferência temporal. Você prefere... Preferência temporal. Preferência temporal. E existem estudos psicológicos com crianças que mostram o perfil psicológico de cada pessoa. Cada pessoa tem uma preferência temporal diferente. Os bitcoiners, por entender que o Bitcoin é um ativo escasso, tem cada vez menos Bitcoin no mercado, em circulação, ele tem um limite fixo de 21 milhões, faz você esperar mais, ter uma preferência temporal maior. Você tem preferência pelo tempo e não pelo uso dele. Então você espera mais. O que é a preferência temporal? É não desfrutar o prazer presente na certeza de um prazer futuro. Basicamente é isso. Então, nos exercícios com as crianças tem aquilo, ó, eu vou deixar 2 biscoitos na sua frente. Você pode comer só um. E se você comer só um, daqui a 1 hora eu volto e te dou 2. Mas se você comer os 2 agora, você não ganha nada depois. Isso é um experimento, dá para fazer com a namorada, dá para fazer com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os sócios. Muito bom, viu? Para você identificar a preferência temporal de cada um. É bem interessante e faz parte da psicologia humana. E o Bitcoin, como ele hoje é entendido como um dinheiro digital, ele mexe muito nisso, porque você começa a estudar o protocolo Bitcoin, que ele é um protocolo matemático, um protocolo de computação, e você entende que quanto mais você espera e acumula aos poucos, maior vai ser o teu retorno. Então eu sempre falo para o pessoal assim, olha, não é ficar rico rápido, não é isso. Primeiro, é deixar de ser pobre por causa do dólar. Se você acumula patrimônio em real, você está depreciando o seu poder de compra em dólar. Essa é a primeira coisa. E a gente viu isso, né, desde a pandemia. Sim. Assim, derreteu o poder de compra. E quando a gente acumula patrimônio em Bitcoin, você se apoia na desvalorização do dólar. Por quê? Porque exponencialmente o Bitcoin tem valido mais do que o próprio dólar. Claro que o dólar é uma moeda muito forte. Claro que as negociações internacionais são feitas todas em dólar. Agora que está nascendo as negociações internacionais em Bitcoin, com China, com BRICS, praticamente, né? Mas você vai ter que esperar até que a sua empresa tenha um cliente que queira pagar em Bitcoin. Isso vai acontecer ao longo do tempo. E quanto mais Bitcoins você tiver nesse futuro, melhor, porque é escasso, não serão emitidos novos. Então você começa a acumular mais. No começo a pessoa pensa em gastar Bitcoin. Depois ela muda a preferência temporal e fala, não, eu preciso fazer de tudo para comprar mais e acumular mais Bitcoin. Então, e nos negócios, especialmente nas startups e nesse universo de investimentos, essa preferência temporal tem a ver com a maturidade do negócio. Né? Então, você entender que o teu valuation não está tão bom, mas você tem uma preferência temporal longa, ou seja, você vai dedicar mais tempo a preparar aquele negócio. Né? Se o teu negócio tem tração, está gerando caixa, você vai manter um trabalho consistente, porque você sabe que lá na frente
você vai ter o retorno e a validação de uma dor que o mercado quer pagar, e a teu valuation vai subir. Mas como é que você faz isso quando você não tem medição? No Bitcoin, no mercado financeiro, tudo é medido. Tudo tem um número. Subiu tantos por cento ao dia. Indicadores. Tem indicadores. E na tua empresa? É como eu me sinto? Ah, eu me sinto bem, acho que a minha startup vai bem. Tá, mas e os outros indicadores objetivos? Como é São que... os indicadores de performance? Exatamente. Então, o que o Bitcoin traz para esse universo do empreendedorismo? Uma certeza muito grande de um ativo que vai valorizar. Isso, tradicionalmente, a gente não tinha. A gente tinha com ouro. Ah, ouro vai valorizar e tal, agora está nas máximas e tal. Mas a gente tem uma certeza matemática dentro de uma time chain, que eles chamam blockchain, né? Então, você pode verificar esse crescimento, você pode verificar a tua custódia de Bitcoin, que você saca, né, do lugar de onde você compra, você guarda ele na tua autocustódia. E como é que você faz esse tipo de verificação? Só não com pode as perder empresas? a senha, né? Não pode perder a seed phrase. Dá um capítulo inteiro só sobre Bitcoin, que também tem a ver com o controle da empresa. Tem um paralelo muito interessante, que é assim, por que que a empresa que eu criei como startup precisa de mim? Né? Então, você entender a genética que está em você, que faz o negócio dar certo, é muito importante. E, ao mesmo tempo, quando você vai para o Series A, que começa a deixar a governança na mão dos fundos, e aí você sabe, olha, a empresa está madura o suficiente para eu deixá-la ir para o caminho dela. Isso é um entendeu? desafio enorme, né? Porque Isso é um desafio enorme. a gente tem um apego, né? O brasileiro é muito emocional, né? 100%. E a gente tem discutido muito, principalmente nas mentorias estratégicas, aquelas 5 skills que fazem a grande diferença. Primeiro, que eu vejo que é um grande desafio, chama-se comunicação. E não só a comunicação, clareza, que eu acho que esse que é o grande desafio. Um outro ponto, gestão humana, né? Como que a gente trabalha essa formação de times, como é que a gente conduz esses times para dentro de uma lógica ou dentro de um propósito muito bem estruturado, que aí tem que você precisa ter valores humanos dentro das companhias. Um outro ponto importante aqui é a inovação, que você está falando. E inovação não é só para empresa de tecnologia. Inovação é se reinventar, né? De tempos em tempos você está se reinventando. E tem mais uns detalhes que são importantes, que é planejamento, que ou seja, foco naquilo que foi planejado e organizado, para que todos, pelo menos, tenham o seu norte, né, que eu acho que é fundamental. E aí nós falamos muito da gestão financeira, que ela vem principalmente com indicadores de resultado, eficiência operacional, ou seja, margem de contribuição, EBITDA, tudo isso vem dentro dessa lógica, desse arcabouço. A gente está falando de liderança, comunicação, gestão humana, gestão financeira, inovação e planejamento. Se a gente pudesse começar por um arranjo dentro da companhia, principalmente para as startups que estão começando agora, dessas dinâmicas que a gente apresentou aqui, qual que teria maior aderência e qual seria a prioridade na tua leitura para que ele pudesse ter, pelo menos, uma aderência da ideia? Ou seja, a ideia ela está muito bem construída, está muito bem idealizada e que agora eu posso não só vender para os atores internos, mas também para os grandes players do mercado. Sim. São duas linhas de atuação. A primeira é o propósito e a segunda tem a ver com o que o negócio resolve. A dor que ele dá. O que o teu negócio resolve. Né? Então, a primeira linha de propósito, tem uma pergunta que eu costumo usar que ela é muito chocante, dá uma travada no empreendedor, mas ela, com o tempo, com a preferência temporal longa, a pessoa vai se descobrindo e entendendo por que ela está empreendendo. Que é a seguinte: se a tua empresa hoje deixa de existir, o que os teus clientes mais sentiriam falta? E não é o empreendedor respondendo para si, viu? Não é você respondendo para mim. Se a sua empresa parar de existir hoje, o que eu vou... eu vou defender a minha empresa. Ela vai dormir com esse barulho. Vai dormir com esse barulho. Não. Você pergunta para os seus clientes mais próximos. Você vai nos seus clientes, 5 clientes mais próximos. Senta para fazer um almoço, tomar um café. Passa um bom tempo, como todo brasileiro, interagindo com CS. ele. Prática de CS. E senta com ele e fala: olha, cara, tô te atendendo bem? Tô. Minha turma tá te atendendo bem? Tá. Se hoje eu fechasse a empresa e sumisse do mapa, o que você mais tira a falta do negócio que eu proveio para você?
Isso é difícil de fazer, cara. E aí vai no E é conceito da extremamente empresa importante. essencial. Exatamente. Então vai aparecer a proposta de valor que o cliente do lado de lá está comprando. Porque muito, e eu venho do design, marketing, publicidade, então a gente comunica muita coisa. Mas o que será que faz ele tomar a decisão de pegar valor do bolso dele e passar para o teu? Essa pergunta mostra isso. Ele vai dizer, coisas que eu já ouvi como consultor. Pô, eu vou perder a tua inteligência. Mas eu não vendi inteligência. Eu não vendi, olha, eu sou o consultor mais inteligente que você pode ter em Florianópolis, né? Tipo assim, não foi aí. Foi o planejamento que eu vendi. Mas ele falou, não, é a tua inteligência. Então, eu comecei a mudar a minha abordagem de falar, não, eu vou caminhar com você. Com a minha visão sobre o que está acontecendo. Aí, nossa, a venda foi muito mais fácil. Porque o valor percebido do mercado é diferente do valor que eu comunico. E a outra são 4 pilares de solução que uma empresa pode criar para uma pessoa. Né? Todo mundo fala business to business, B2B, business to customer, né? B2C. Mas é business to human. Sempre é uma pessoa que está do É outro uma lado. pessoa que está do outro lado. E quando o cara transcende, ele vai para o human to human. Que a gente está no nível aí de empresas unicórnio, bilionárias, etc. Então ele está vendo outra coisa. Porque produto ele faz. Quando a empresa é muito grande, ela tem eficiência de produto. Mas ela tem que ter eficiência de propósito humano. Né? Por que as pessoas precisam da minha empresa? E aí são 4 pilares que eu falei. O primeiro é o funcional. 90% que a gente compra é valor funcional. Ou seja, tem utilidade para o meu dia a dia, se não Tira um atrito prático do teu dia. Inclusive, tira um peso. Por exemplo, vamos pegar a inteligência artificial hoje. Isso aí. Tirou um peso gigante da nossa forma de pensar e agir. Isso. Primeiro peso que dentro da IA tem o que todo mundo fala que é a IA, que é a LLM. Modelos de linguagem, que é o ChatGPT, que eu faço pergunta e resposta. Então, esse é um nicho da IA, isso é uma pontinha. 0,00 alguma coisa, porque nós estamos só no começo. Mas que valor funcional ela tira? Eu pensar. Isso eu escuto muito, e é ouvido de designer. Isso é um problema, tá? Porque a pessoa diz, não preciso pensar, ele pensou por mim e já me deu a solução. Isso é um problema, porque isso, na verdade, em alguns momentos, está gerando uma geração menos qualificada em termos de que o pensar, ou seja, a capacidade de pensar, é o que movimenta o mundo. Isso. E o que a gente está percebendo é que o jeito de pensar mudou. Porque eu nasci em 81, então eu sou de uma geração que a gente chama de imigrante digital. Eu iniciei meu alfabetismo sem dispositivos digitais. Mas, na minha adolescência eu joguei online. Entendeu? E eu fui a geração que viu o Bitcoin e dinheiro digital. E dinheiro digital não começa no Bitcoin, começa lá na Fazenda Feliz, joguinho do Facebook, lembra? Então, eu peguei o que a tua geração se preparou, eu me preparei também. Mas eu tive que me adaptar muito mais. A gente pegou alguns jogos eletrônicos do famoso Atari. O Atari, onde a definição, hoje se a gente olhar para uma definição que a gente tem nos jogos, não, vamos pegar o Flight Simulator, né, que parece que você está pilotando um avião. Sim. Literalmente, o que a gente tinha antes do Flight Simulator, que era simplesmente um desenho que andava no meio de um riozinho. Então, você imagina a evolução que a gente teve nesse momento. E eu sou da geração ainda que veio dos computadores a válvula. Isso, exatamente. Eu vi os computadores a válvula sendo substituídos. Cartão perfurado. Cartão perfurado. Quando eu fiz escola técnica, fiz mecânica na escola técnica também. Então por isso que eu gosto de números também. Eu vi os primeiros os computadores XT com tela verde sendo substituídos. Disco 3/4. Exato. Eu trabalhei com o disco 3/4. Então, assim, mas foi 2 meses. Depois já entrou CD. Depois já entrou DVD, eu peguei a mudança. Eu peguei o Cobra 480, que foi a primeira versão do Winchester, que hoje é o nosso famoso HD, e que muito não tem mais HD, já está tudo cloud. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com produção criativa, eu fazia fotografia película. Película, que era
Então, assim, Ia pro revelava estúdio, filme. revelava, tinha que fazer a montagem. Exatamente. Você tinha que fazer tudo. Corrigia na mão, né? E aí, não era no digital. Corrigia na mão. E assim, qual que é a competência da minha geração? Era estar pronto para mudança. A competência era quem conseguia desenvolver um negócio antes tinha mais encaixe de mercado. Ainda continua um pouco assim. Quem faz curso de engenharia de prompt tem demanda para ser selecionado. Só que nem todas as tecnologias elas se consolidam no mercado. E aí que está o perigo dessa geração que está vindo. Porque ela tem uma pequena capacidade de se adaptar, menor, por quê? Porque já tem alguém que pensa por ela. É a geração das facilidades. É uma geração de outro universo onde as marcas vêm atender as pessoas. A minha geração, as grandes marcas... Pega as grandes empresas da Bolsa Americana quando a gente tinha 25 anos. Isso é um exercício para você em casa. Pega as grandes empresas da Bolsa Americana, os maiores negócios do mundo, quando você tinha 25 anos e veja como era para comprar deles. O que você tinha que fazer para comprar. A minha geração, a gente se adaptava para ir comprar algo. O legado disso é as pessoas na fila do novo lançamento da Apple. Uhum. O pessoal faz fila. Você vai até a empresa. A geração que está aí com seus 27 anos foi ao contrário. As marcas vão até ela pelo celular. Essa é a plataforma de negócio, a atenção delas. Então, elas não estão acostumadas a ter que sair da sua postura e se adaptar a uma realidade diferente, onde elas precisam ser relevantes. É o contrário. Elas acham que elas têm muito mais relevância, não sei porquê, mas elas acham que sempre que são consumidores. E as marcas se adaptaram a isso, né? Você tem que se adaptar ao mercado. E atrair a atenção das pessoas. Então, é o que eu chamo de economia da atenção. Isso vai por muito tempo. E a geração mais nova que consegue focar a sua atenção em se adaptar e construir algo que tenha valor coletivo, elas vão muito longe. Muito mais do que a minha, muito mais que a tua. É por isso que a gente tem empresas de 5 colaboradores que valem 1 bilhão. Porque o repertório de tecnologia que está ao redor deles projeta a solução deles muito mais longe do que a nossa. E muito mais rápido, né? E um exemplo que eu uso muito assim nas mentorias empresariais para inovação é assim: o quanto que você, empresário, fundador de 50, 65 anos, consegue filmar a si mesmo para falar sobre a sua empresa e a sua história de vida com isso aqui, ó, com o celular. Isso é uma competência embedada, embutida nessa geração de 25 anos. Que faz com uma facilidade absurda. E sabe, nas minhas convivências com hubs de inovação, eu almoçava muito com a gurizada. Eu tenho esse perfil, tô aqui hoje paletó e tal. Mas eu gosto de estar lá na bagunça. Na muvuca. Na muvuca. Eu faço o que os americanos chamam de middle stream, ou seja, o caminho do meio, que fala no conselho, mas desce para falar com os colaboradores. E depois traz de volta os insights. Isso é bem coisa de designer, né? E na gurizada é assim... A conversa de almoço que eu percebi era assim: cara, parabéns pelo teu stories, ficou muito bonito. Pô, me inspirou vindo pra cá. Entre eles. Então você fica pensando, pô, qual empresário do seu círculo social que você elogia o stories daquele dia do cara? Isso não é um assunto de conexão entre vocês. Talvez fala mal do governo. Ah, esse governo, roubão, não sei o quê. Aí você gera conexão. Mas a geração mais nova eu me senti bem pelo que você falou na internet. E a nossa geração, a minha geração e a sua, tem essa dificuldade de falar na internet. E essas são competências que você vê. Então, isso tudo dentro do valor funcional. Nota que a gente está falando só de um ponto. O segundo, que é o mais importante, é o valor emocional. Mudança e soluções emocionais. Por causa desse mundo conectado, a ansiedade e outros problemas emocionais, eles são responsáveis pelos resultados. E a gente vê, hoje em dia, no mundo do empreendedorismo, a disciplina voltando como grande motor emocional. Fundamental porque nós estamos construindo uma geração emocionalmente frágil. Isso. E aí nós temos um desafio nesse momento que é
trazer um pouco mais de robustez e segurança, porque no nosso tempo também, a gente não falava de fragilidade nas empresas. Sim. E hoje, por exemplo, a gente está acompanhando muitas empresas, nós temos um burnout gigantesco, Sim. uma depressão que é a doença que mais cresce no mundo, né? 6% da população no mundo está depressiva, você imagina, 6% da população, é um dos remédios, as farmacêuticas hoje, os grandes ganhos estão nessa parte, né? Os ansiolíticos, e trazendo aí uma ansiedade que você está trazendo. E quando você fala dessa parte, desse universo das emoções, desse ecossistema cognitivo emocional. Isso. Esse é um valor de solução que os investidores e o mercado gostam muito. Se você consegue significar emoções com a tua solução, isso tem uma atração muito grande. Ou seja, você recebe muito capital, você também despeja muito capital no mercado. Não só por causa da época que a gente vive, que tem a emoção como um dos pilares do dia a dia, né? Ou seja, virou isso. A razão saiu um pouquinho e virou a emoção. Né? É muito aquela história da pessoa que acha que está se afogando e de repente ela põe o pé no chão e percebe que não, peraí, não é tão ruim assim. Né? O lado emocional está superlativo, está muito alto. O lado racional está desbalanceado. Eu trago que o fracasso é uma forma de aprender diferente e melhor. Exatamente. E aí a pessoa não tem a inteligência emocional de lidar com o fracasso. Então, assim, ela vê aquilo e desaba, entendeu? Ela não... Quando algumas gerações atrás, no mundo do empreendedorismo, era a avidez ao risco. Era a gana de vencer. Conservadorismo. Anos 80, nossa, nós vamos... Porque ninguém questionava que o futuro ia dar errado. O caminho era aprender o que eu preciso fazer até lá. Então eu vou errar muito e depois eu acerto, entendeu? Por quê? Porque eu sou forte. Hoje em dia não, hoje eu preciso ser forte. Porque eu não consigo, entendeu? Então, o valor emocional é um dos pontos, assim, que quando uma startup, uma empresa, ela consegue acertar o alvo, tem um valor percebido muito grande. O terceiro deles é a mudança de vida. Esse também é muito, muito, muito importante. Marcas como a Natura, por exemplo, pararam de falar de atributos de produto e começou a falar de mudança de vida. Então, mudança de vida é uma coisa percebida e que mexe muito com as pessoas. E o último é a mudança de um grupo. Você trabalhar um grupo inteiro como um foco de soluções. Você tem que resolver o problema de um grupo maior. Né? Aí você caracteriza esse grupo e aí você vai trabalhando. Então, desses quatro, o valor funcional é o essencial. Por mais que você resolva problemas emocionais, mudança de vida, mudança de grupo, se não tiver algo que as pessoas possam usar... Tangibilizar, ou seja, que elas sejam úteis, não funciona. Bom, estamos aqui no nosso bate-papo aqui do Valorscast e temos a oportunidade de conversar com o Wilson Martins Filho, designer de mão cheia, batendo um papo super legal sobre finanças, falando sobre design de negócios, falando sobre... E agora vamos falar sobre investimento, mas tem um papel que ele está trazendo para a gente e que vocês vão poder acompanhar, inclusive, em breve, são os cursos, são as imersões. Você estava falando, como é que a gente trabalha, você estava falando agora, como é que a gente trabalha as emoções, então me fala um pouquinho dos cursos de investimento, como é que a gente vai poder acessar os investidores, porque tem aí tem uma jornada muito bacana dentro do projeto. Me conta um pouco dessa veia educativa para ensinar a turma a saber como captar investimentos. Exatamente. Então, a gente falou sobre fontes de referência e pessoas que a gente pode acessar. Então, o que eu percebi junto com a Valors é que a gente precisa criar esse espaço, especialmente aqui em Florianópolis, onde a gente tem hubs de inovação e hubs de inovação tecnológica, e ter um espaço que receba as pessoas. Né? Então, esse é o primeiro propósito, receber pessoas. Então, se você está com dúvida, você quer falar com alguém, procura a Valors, me procura, que a gente quer abrir espaço para isso. E o segundo é trazer o conteúdo de referência. Então, a gente fez um trabalho lá dentro da consultoria de mapeamento usando inteligência artificial sobre as principais teses investidas hoje no mercado brasileiro. Lembra que eu falei de contexto? Então, a gente sabe exatamente quais são os contextos de investimento. Quem conseguiu tracionar investimento. E a gente traz isso no curso mostrando, esses são os pilares que você tem que fazer. Na sequência, entra um plano de ação. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas estejam cientes do que elas podem fazer. Não ficar dependendo o tempo todo de vir falar com a gente.
Mas olha, você vai sair daqui com um plano de ação para chegar num fundo de Como investimento, chegar fazer? numa pessoa, chegar com uma conversa muito boa, muita clareza sobre como o teu negócio faz isso, e a gente pode eventualmente lá na frente te ajudar fazendo os números junto com a Valois. Mas a gente vai preparar a pessoa para ela simplificar e comunicar muito fácil por que o negócio dela é importante para o mercado. Muita gente não sabe responder isso. Por que tua startup é importante para o mercado? Aí vai dizer, não, porque eu tenho o melhor produto. Aí fala 1000 coisas do produto. Não, fala do problema que você resolve, da velocidade que você resolve. E fala quem é o investidor que mais estaria interessado em você. Muita gente também comete esse erro. Eu vou num fundo de investimento porque tem dinheiro. Não é bem assim. O banco também tem. Entendeu? E às vezes o banco é uma melhor captação de recurso, é menos caro do que o investidor, porque dependendo do earnout, cara, tu pode ter uma depreciação, inclusive, das tuas cotas, ou seja, tu pode ter uma perda no teu equity. É aí onde o brasileiro sofre muito. Porque o brasileiro não sabe nem olhar o que é perfil do investidor, que o investidor estava lá para chama de money. Isso. O investidor, ele quer algo que dê mais dinheiro do que o banco. Simples. Tem que performar mais que o banco financeiramente. Mas, tem um detalhe. O investidor também tem teses pessoais. Ou seja, eu consigo colaborar com esse negócio. Ou esta startup colabora com o meu negócio. Faz fit, faz sinergia com o teu negócio. Ele tem uma adesão pessoal, porque ele tem a visão de como funciona aquele mercado, que o empreendedor que está começando não tem. Ele vai descobrir. Então, você conseguir estruturar a tua proposta de valor, dimensionar o quanto você precisa e mostrar que, num médio prazo, o retorno financeiro é bom para todos, essa é outra questão importante. O retorno financeiro é bom para quem? Para o investidor ou para o dono da startup? Tem que ser bom para todos, inclusive para o cliente. Que é outra coisa que todo mundo deixa de fora dos pitches de captação de investimento. Como que a minha base, como o meu público-alvo vai ter a vida melhor? Um dos pontos chaves hoje da gestão está no Customer Success, que a gente precisa olhar para o que está acontecendo na ponta, né? E a gente, às vezes, a gente dá uma embarrigada, né? Ou seja, a gente fica com a barriga no balcão e não presta atenção no que está acontecendo no mercado. E aí talvez seja tarde demais, principalmente quando se fala de tecnologia. Então, onde é que pega realmente, porque aí só para entrar num outro viés, aí talvez um viés mais emocional, né? O quanto o egocentrismo, ou seja, o dono da ideia, né? Que é uma coisa que por um momento é muito bacana, né? Você acreditar num sonho, num projeto, num objetivo, com um contraste em relação à realidade, né? Então, essa pegada de liderança, de você poder saber onde é que você está tateando, buscando essas informações, são fundamentais para que você possa, inclusive, estar preparado para falar com os investidores. Porque o desafio não é simplesmente falar com os investidores. O desafio não é conhecer a tese dos investidores. Exatamente. Ele está lá divulgado no site. Está lá. Isso é até simples. Você precisa entrar na cabeça do investidor. Exatamente. Você precisa entender o mindset. Vamos lá, Wilson. Continuando aí na nossa dinâmica. O mundo do design vai dizer que um bom design é aquele que faz a pessoa se imaginar no futuro usando aquele produto ou serviço. Então, bom design é aquele que cria artefatos que a pessoa se imagina. Vamos usar a caneca como exemplo. Uma boa caneca é aquela que consegue comunicar que a pessoa vai conseguir tomar o seu café. Não é a caneca em si, o acabamento, o formato, mas ela se vê usando. Mesma coisa com os aplicativos. Por que eu quero chamar um Uber? Porque eu quero chegar em algum lugar. Então eu consigo me imaginar chegando em algum lugar. Waze. Por que eu uso o Waze? Porque eu consigo me imaginar dirigindo mais rápido, sem ficar parado na fila. Por que eu uso um aplicativo da Gol com check-in automático? Porque eu me imagino não pegando fila. Facilidade. Mas você cria um modelo mental na tua cabeça. Qual que é o problema dos founders no Brasil? Eles acham que as pessoas vão ter o mesmo modelo mental que o deles. Uhum. Especialmente o investidor. E vai dizer, o mercado não me entende, eu sou uma pessoa especial como Steve Jobs, porque o ego está lá em cima. Construiu uma empresa que é um unicórnio. Eu quero mudar o mercado. A inovação muda o mercado. Ok, quantos inovadores existem?
Muitas empresas quebraram, mas também existem muitas empresas com mais de 100 anos fazendo a mesma coisa. Então, qual que é a lógica aqui? Você vai criar qual modelo mental de um desejo futuro baseado no quê? Então, muitas das mentorias que eu faço com o pessoal que é fundador especialmente é assim, quem é o teu maior concorrente? Ah, meu concorrente é A, B e C. Tu consegue copiar o que eles têm e executar com performance? Faz melhor? Não fazer melhor, fazer igual. Tu consegue fazer igual? Por quê? Porque aquele concorrente já validou o mercado. Uber, 99. 99 inventou o mercado de demanda por celular? Não. Não. Ele pegou um mercado que já existia. O que ele fez? Fez igual e melhorou para o contexto. Esse é um primeiro passo da inovação e é um primeiro passo de segurança para o investidor. Porque ele consegue criar o que a gente chama de metáfora de negócio. É como um Uber, só que mais barato. Aí está a metáfora. Então, é uma caneca como uma caneca comum, mas mantém aquecido por mais tempo, Stanley. Então, eu tenho que ter essa metáfora para ter um negócio. Quando eu vou ter um negócio inovador, é quando eu consigo mudar esse negócio para as demandas que estão aparecendo no mercado. E aí eu consigo botar no 99 a entrega de moto, 99 moto, aí nasce o iFood em cima dessa base de negócio. Então você vai, na verdade, tendo a capacidade de fazer o que já existe e fazer melhor depois. Todo mundo quer, os founders querem que o mercado mude porque eles tiveram uma visão. E não é assim que funciona. Imagina você ir no banco e toda vez que você for ao banco é diferente. Imagina você estacionar o seu carro na garagem da sua casa e todos os dias quando você chegar para estacionar, a garagem está num lugar diferente da casa. Alguma coisa está errada. Alguma coisa estranha. Alguma coisa está estranha. Então, por isso que o vale da morte das startups é tão grande hoje no Brasil. Porque os founders não têm a capacidade de fazer um negócio usual, como o mercado já aceitou, para depois fazer uma transição de mercado. E aí por isso que o dinheiro, que é muito caro, não chega, e o investidor também arrisca muito. E aí tem as viagens intergalácticas, né, que são aquelas ideias, assim, vamos para Marte, né, o que se chama de moonshot, né, se popularizou no Brasil. Só que hoje no Brasil, esse dinheiro para o moonshot deu uma secada, porque o dinheiro no Brasil está muito caro. Ainda tem muito moonshot fora do Brasil, né, hubs internacionais que fazem ideias, especialmente com IA, né, vai um robô que vai mudar tudo, um GPT ali que vai fazer tudo. Tudo bem, você está arriscando numa aposta, uma especulação de longo prazo, porque você tem um capital barato. Mas quem tem um capital muito caro, que é muito caro hoje empreender no Brasil, tem uma taxa de juro grande, tem impostos. Hoje é praticamente infiável no Brasil. O contexto pede que você faça algo parecido com o que o mercado tem para mudar daí a tua base de clientes, né? Ou mudar a percepção da tua base de clientes. Se você não faz o feijão com arroz bem feito, você pode ser um bom founder, mas não é um empresário. E aí eu já vi teses, né, captações de fusões, aquisições e até em startups que era assim, eu invisto na tese, invisto no negócio, mas o founder vai sair do board, ele sai da operação, ele vai ao conselho e dilui o equity dele lá para baixo. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse conteúdo. Então aproveita e dá o seu like aqui embaixo e você pode aproveitar e conhecer mais informações e outros podcasts. Nós estamos na nossa 5ª edição dos podcasts da Valos, onde você pode conhecer um pouco mais desse universo de valuation, do universo de investimentos e também da gestão de negócios. Bom, aí tem um desafio que a gente está falando muito de preparação dessa liderança, né? Hoje o líder ele tem uma série de desafios que começam pela construção dos times, começam pela gestão. Quando a gente vai para o pipeline da liderança, a gente vai lá, gestão de si mesmo, gestão dos outros. Aí você vai ser um gestor de negócio para depois virar um diretor e depois, numa sequência, indo para um outro nível que é um CEO, ou seja, que é o estrategista do negócio. Isso. Hoje a gente tem uma carência de estratégia. Né? Muito grande. A estratégia, ela é, como diz que a estratégia come a cultura no café da manhã. Uhum.
E as empresas hoje têm uma dificuldade, porque as empresas, para serem longevas, elas têm que ter valor. Quando eu digo valor, são valores muito fortes, muito... E aí tem o valor da liderança. E dentro da liderança, a gente precisa reconstruir o modelo do líder e temos hoje uma escassez muito grande de liderança, até porque essa geração que está chegando agora, a geração Z, pesquisa saiu recente agora, diz que 92% não querem ser Líderes, né? líderes. Exatamente. Ou seja, o accountability, ou seja, assumir responsabilidades. Que perfil de líder hoje você encontra com maior frequência e o que hoje nós temos de gap em termos de liderança, principalmente se a gente olhar um pouco para fora, né? Porque a gente vê grandes líderes inspiradores, não que o Brasil não tenha, não, a gente tem grandes líderes inspiradores, mas dentro de uma formatação e de uma mentalidade mais, que eu diria, mais adequada para o mercado. Né? Dentro do perfil de liderança, o que falta hoje para o líder brasileiro? O líder brasileiro, ele tem que aprender a fazer o feijão com arroz. Né? Eu tenho... Minha atuação nesse ano tem Ou seja, simplificar as coisas como você falou anteriormente. Exatamente. Fazer o feijão com arroz, bem feitinho. A minha atuação tem estado muito dentro do universo da indústria, né? Hoje eu estou como mentor da Academia de Negócios da Fiesc. Uhum. E o grande assunto é sucessão. Né? Que é outro desafio. Que é um desafio, por quê? Porque a liderança nova, ela não quer fazer o feijão com arroz. Ela foi tão treinada a se adaptar, mudar, ver que o mundo vai ser diferente, que ela tem uma dificuldade enorme de entrar e decidir as coisas mais essenciais. Ou seja, considera isso perda de tempo. Entendeu? E o que eu vi dentro dos ambientes de inovação, que eu ajudei a confundar, ajudei a estruturar, é que a percepção de que existe gente trabalhando contigo é muito baixa. Então, pouca prioridade para o momento de refeições, pouca prioridade para o momento de interações, pouca paciência para o momento de mentoria. Quando o líder é aquele que inspira e dá uma direção e mostra, por exemplo. Então, tem muito líder, cofundador, que quer dar discurso sem ter tempo de ajudar. Sem ter nem paciência. Líder mentor. Ele não consegue ter a paciência, o trabalho emocional de preparar as pessoas. Ele não tem visão de longo prazo em pessoas. E quando a gente olha para a geração mais antiga, quando eu estou na Fiesc e vejo os fundadores das grandes indústrias catarinenses falando, quando eu estive no Hub, no Conselho Empresarial do Sul de Minas, com as 64 maiores empresas do agro mineiro do Sul de Minas, você vê que eles estão cercados de 5, 6 parceiros, 6 amigos, um cuida do dinheiro dele, o outro cuida da família, o outro cuida da saúde. Eles têm vínculos longos de 30 anos. Esses fundadores criaram isso com esses vínculos. Só que eles não estavam prontos e nem as pessoas ao redor deles também não. Hoje a impressão que se tem, e que eu tenho particularmente, é que os novos fundadores querem todo mundo pronto. Não vou contratar um project manager aqui porque o cara tem que... eu não vou contratar, eu quero o cara pronto. Beleza? Pega um cara mais velho. Não, o cara mais velho não quer aprender nada. Tu quer um cara pronto ou um cara que quer aprender? Então, assim, não existe uma capacidade de criar alianças em lideranças, liderar pelo exemplo. Desenvolver talentos. Liderar por paciência e aprendizado contínuo do liderado. Não tem ninguém tem mais essa disposição de cuidar do liderado. Zero. Cada um se vire. Agora com o GPT mesmo, entendeu? Então eu vejo geração nova indo para o mercado de trabalho com o seu pacote de inteligência artificial pago, mostrando aquilo como um atributo. Olha, me contrate, estou aqui com 25 anos, saí da faculdade, eu uso 6 ferramentas de IA que eu pago e eu sei fazer tal coisa. Eu falo, não, mas não é isso, cara, você tem que conviver comigo. Você sabe que a gente teve um case agora de uma empresa em que o desenvolvedor usou o chat GPT e não funcionou, viu? Não funciona. E assim... E aí essa dependência também da inteligência artificial, ela é perversa. Mas eu queria também tocar um pouco do assunto, não saindo do assunto, mas tocando um pouco nesse assunto, que você falou de conexões. O que são as conexões hoje que eu vejo? Eu sou um defensor da bandeira do híbrido. Sim. Ok? Modelo de trabalho híbrido.
Porque é o seguinte, já está provado, Google, as Big Techs estão trazendo todo mundo de volta. Por quê? Caiu muito a produtividade. Ou seja, o contato é fundamental. E perdemos esse contato principalmente pela pandemia, né? Sim. E é uma resistência muito grande, inclusive de muitos líderes que preferem ainda ficar nas suas residências operando toda a companhia online, né? Como que a gente vai reverter esse quadro, que é um quadro estratégico voltado para a eficiência operacional? É entender como que a tua empresa gera valor. Esse é o primeiro passo. E você está falando com uma pessoa, eu, que trabalho com educação à distância desde 2001. Em 2009 eu publiquei um paper sobre o uso do metaverso na educação, lá em Milton Keynes, na Inglaterra. Então eu já trabalhava à distância com processos de ensino e aprendizagem de graduação e pós-graduação, 100% digitais, sem contato presencial, com excelentes resultados acadêmicos e profissionais. A pandemia fez o quê? Que todo mundo caísse nesse tipo de modelo de negócio. Todas as empresas tinham que gerar valor sem que os funcionários se encontrassem presencialmente. É a mesma discussão que eu fazia na educação à distância. A tua empresa nasceu no presencial? Sim. A tua cultura nasceu no presencial? Sim. Você ou se adapta para uma nova cultura, para uma nova proposta de valor, ou mantém o status quo. Ou espera um pouquinho, baixa o faturamento, tem as suas perdas, né? E depois você volta e recupera muito forte. Se você tem muita certeza que a cultura do encontro presencial gera muito valor de caixa para ti, tu não pode ser ruim nisso. Porque eu ouço muita preferência pessoal. Ah, eu prefiro o presencial porque dá mais contato, a cultura mantém. Mas como que essa correlação de cultura está com o teu faturamento? Ah, não consigo desfazer. Tu consegue mudar o produto da tua empresa de modo que ele funcione com todo mundo distribuído ao redor do mundo? Não. Então, mantenha, espera voltar modelo. E vem com tudo. Quando todo mundo voltar presencial, bota a meta lá em cima e faz valer o presencial. O online, a mesma coisa. Não, a minha empresa ela sempre funcionou online, eu sempre tive mais ganho, sempre funcionou. Então expande, vai trabalhar com chineses, vai trabalhar com sul-coreanos, com indianos, vai trabalhar com canadense, australiano. Usa a distância, né? Usa a facilidade da internet como vantagem para ti. E pouca gente fala disso. Qual o melhor modelo, Wilson? Pô, tu que trabalhou com educação, fala assim, qual o modelo que a tua empresa precisa? Ah, eu não sei se ela precisa. Eu nunca fiz essa correlação entre quantas reuniões presenciais eu faço com um time de produto e quanto aquele produto fatura. A gente entende que o online é um facilitador gigante. Sim. Mas ele tem algumas entregas que ele não consegue fazer. E essas entregas... Elas são essenciais. Porque tem uma entrega que eu considero demais, que é a provocação. Ou seja, quando eu digo a provocação positiva que você tem daquele agente que está do teu lado. Aí você fala do lado humano, que tem uma sinergia. E aí, quando a gente fala de sinergia, a gente vai falar de energia. Ou seja, uma empresa precisa ter uma egrégora. E essa egrégora, na minha visão, ela se constrói com pontos de contato. Por isso que eu acho que o modelo híbrido, para algumas organizações, é o mais aderente dentro da companhia. Partindo para essa, porque a gente precisa construir valor, que essa cultura. Nesse momento atual, para quem é startup, que está começando, quais os primeiros passos na construção dessa cultura forte? A primeira é entender, na prática do indivíduo, do fundador, quais são os tipos de relações humanas que ele faz que gera faturamento para ele. É presencial? Ou seja, eu tenho um networking de amigos em São Paulo, mas estou em Florianópolis. Mas eu quero morar em Floripa. Mas tu consegue levantar capital pré-seed, né? O Family, Fools e Friends, né? O famoso capital de... eu tenho uma ideia, investe em mim. Tu consegue fazer São Paulo com teus amigos? Consigo. Por que tu vai ficar em Floripa? Vai para lá. Então, se a pessoa tem certeza que a sua relação interpessoal ela é presencial e ela vai gerar valor, invista nisso.
Se a pessoa é um ex-influencer, estou exagerando, tá? Um ex-influencer do Instagram que vendia tigrinho. Tô exagerando, tá? O cara faz muito dinheiro sozinho em casa com o celular. Faz. Isso é possível. E aí ele diz assim, não, eu vou fazer uma empresa presencial. Não vai dar certo. Porque a genética cultural de negócio dele é estar fazendo tá no vídeo. DNA e não tem como. Bota esse cara numa sala de reunião, é uma jaula. Esse cara tem que estar na rua, comentando coisa, fazendo coisa. Então você tem que entender a natureza da cultura do teu negócio. Que primeiro é a tua cultura, como founder. E aí você vai escolher as pessoas que têm esses ritos culturais como algo positivo. O que eu vejo? Falta de autoconhecimento para fazer a cultura da empresa. Muita gente quer importar. Como eu vi isso no design? Vamos importar a cultura de desenvolvimento de software da Spotify. Porque eles economizaram e o software foi desenvolvido em uma semana e eles ficaram uma empresa de 1 bilhão em menos de um ano. Não vai funcionar na tua cultura, não da tua empresa, mas tua como pessoa. Não vai funcionar. Eu tenho um autoconhecimento muito grande desse ponto. Eu trabalho muito bem à distância, mas muito bem. Eu acordo de manhã com uma pressão gigante psicológica em abrir o computador, começar a trabalhar, começar a entregar, olhar o resultado, botar na planilha, entregar e aí encontrar a pessoa para dizer, olha, fizemos. E aí a gente faz evento, faz encontro, faz reunião, faz um monte de coisa, mas eu tenho essa capacidade e a maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalhou na educação à distância, entendi esse momento, trabalhei Sabe 15 as anos. entregas que você tem que ter, os compromissos, que eu acho que esse é um Cumpro os prazos. Meu primeiro emprego foi desenhando usina hidrelétrica em 3D na área de mecânica. Então você não podia errar. Você tinha que, se você assinou o documento é porque você fez. Isso não é, dentro do design não é assim, na engenharia é. Então eu tenho essa relação de, pô, se eu te falei que eu vou fazer, eu vou te entregar e vai estar bem feito. A maioria do pessoal não tem muito essa cultura. Então aí eu aprendi também a lidar com isso. Eu falei, não, a pessoa precisa que eu esteja do lado dela para ela se motivar, para a gente poder entregar valor junto. Então a gente vai, não tem problema nenhum. Eu tenho essa capacidade de ir, mas se me perguntarem o que você prefere, não, cara, deixa que eu faço, que eu entrego, tá tudo certo. E os founders precisam entender muito bem isso. Eles precisam entender o que o investidor espera dele nesse aspecto cultural e o que as pessoas que vão estar na empresa junto com ele vão entender o que é uma entrega de valor. Né? Bom, aqui o nosso podcast é uma grande entrega de valor com o Wilson Martins e você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto Instagram, YouTube e Facebook, e também no nosso site valos.io. Nos acompanhe, temos um blog lá super interessante para você acompanhar as principais tendências, como você pode falar com investidores, como é que você pode construir o seu pitch. E aqui, hoje, nós tivemos aqui uma grande aula com o Wilson Martins. Wilson, navegamos pela gestão financeira, navegamos pelo projeto de educação. E agora, para a gente finalizar o nosso podcast aqui, me fala um pouco mais do próximo curso que você vai lançar, que inclusive vai trazer uma imersão para as pessoas, e que eu diria assim, um fast course, para trazer um pouco mais de insight para você estar preparado para, além de tudo isso que a gente falou, da gestão, da liderança, você também trabalhe um pouco melhor a sua comunicação para que você possa fazer um approach e gerar atratividade para os investidores. Sim, perfeito. Donai, estou muito contente de você ter topado essa participação minha junto com a Valos como um parceiro. A gente está começando, para você que está assistindo, a gente está começando um grupo de formação, começando com alguns workshops e cursos bem rápidos, bem práticos, de no máximo 2 horas, onde você vai ter acesso a uma lista dos principais fundos de investimento e um plano passo a passo de 1 semana para você abordar esses fundos e apresentar a tua tese de negócio para eles. A gente quer fazer isso de maneira presencial. A gente está estudando o local, mas provavelmente vai ser aqui no Primavera Hub, dentro da ACAT, aqui na SC401. E a ideia é preparar esse grupo de pessoas que têm as suas startups e também quem que é investidor, quiser participar, até para mentorar alguém que está perto, vai ser muito importante, porque isso já faz com que a pessoa esteja pronta para poder fazer o seu cálculo de valuation, fazer sua estruturação dentro da Valos. Então, se você tem curiosidade de como se preparar, como validar a sua tese, como abordar os fundos de maneira muito prática
e em 2 horas a gente consegue fazer esse workshop, você tem um plano de trabalho para uma semana, para começar a mudar essa realidade, sair do não saber o que fazer e começar a saber o que fazer a partir da nossa experiência. Então, fiquem ligados aqui nas redes sociais da Valores, daqui a pouco vai sair o material. A gente tem a expectativa de montar uma turma não muito grande, então também fique atento, porque não vão ser muitas vagas, né? A gente quer ter qualidade nessa mentoria, mas com certeza a gente vai abrir novas turmas, então se você não conseguir ficar nessa primeira, a gente vai refazer esse encontro nosso, esse workshop nosso, que eu acredito que vai ter um impacto muito bacana. Show de bola. Primeiro, deixa eu agradecer ao meu amigo, meu parceiro aqui, o Wilson, parceiraço da Valores, aqui nosso mestre, podendo trazer bastante informação, bastante conhecimento para que você possa se desenvolver no seu modelo de gestão, no seu negócio, e esperamos que alguns insights aqui sejam valiosos para você, porque foi um podcast de valor aqui com o Wilson. Então, muito obrigado, nos acompanhem nas redes sociais, estaremos aqui no valores.io e também, como já falei, no Instagram, Facebook e no YouTube. Muito obrigado e nos encontramos no próximo Valores Cast. Valores, enxerga aí.